Nossa aula de hoje na resolução de uma equação de segundo grau do tipo ax ao quadrado mais c. O que seria uma equação do tipo ax ao quadrado mais c? Seria uma equação do tipo, tipo 2x ao quadrado mais 8 igual a zero. Nesse caso aqui, não existiria o b. O b não existiria, seria zero. Então, eu resolveria essa equação. Nesse caso aqui, ela seria uma indefinição, porque na resolução dela seria 2x ao quadrado. Falar da maneira mais básica, né? Se está 8 positivo de um lado, ele passa 8 negativo do outro. Menos 8. O 2, ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Menos 8 dividido por 2. Aí que vai dar 4. Então, para eliminar essa potência de 2 aqui, numa equação, numa igualdade, esse quadrado, essa x ao quadrado, para eliminar, ele passaria para o outro lado como mais ou menos uma raiz. E nesse caso seria mais ou menos raiz de menos 4. Mas como já vimos, é uma indefinição. No momento não tem como eu resolver essa raiz do número negativo. Então, quando eu tenho o meu c positivo nesse tipo de equação, ax ao quadrado mais c, eu já tenho uma indefinição. Eu já não preciso nem resolver até o final. Mas, por exemplo, se eu tenho essa mesma equação, só que com o meu c negativo, vou colocar aqui menos 8 igual a zero, fazendo da mesma maneira, o menos 8 está negativo, ele vai passar para o outro lado positivo, então ficaria mais 8. O 2 está multiplicando, ele passa para o outro lado. O 2 está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo, então seria 8 dividido por 2. Ainda estou acostumando com essa caneta. 8 dividido por 2. Sabemos que 8 dividido por 2 é igual a qual? É igual a 4. Aí eu passaria para o outro lado. O quadrado ele passaria como uma mais ou menos raiz. Qual que seria mais ou menos a raiz de 4? 2. Então eu teria x igual mais ou menos 2. Seriam as duas raízes da minha equação. Seriam os dois valores que minha equação ela daria certo. Seria x1 igual a 2 e x2, x duas linhas no caso, igual a menos 2. Tá difícil até eu aprender a usar isso aqui. Menos 2. Vamos pegar um outro exemplo para a gente fazer. Vamos pegar uma equação do tipo x ao quadrado menos 36. Eu uso a mesma coisa, igual a zero. 36 está negativo, ele passa para o outro lado da igualdade como positivo, igual a 36. Retirar meu quadrado, o que eu faço? Do mesmo jeito que nós fizemos no exemplo de cima, ele vai passar para o outro lado da igualdade com mais ou menos raiz de 36. Não vamos entrar agora nesses métodos dessa definição. Por que tirou mais ou menos raiz? Eu estou tentando mostrar para vocês uma maneira rápida da gente fazer essa resolução. Qual que seria a raiz de 36? 6. Então seria mais ou menos 6. Então eu teria com x uma linha o resultado positivo, 36. 36 não, né? 6. E o x duas linhas, o menos 6. Para montar o conjunto de solução, eu coloco solução igual o menos 6 e o 6.
Isso faria com que a minha raiz do segundo grau, esse x ao quadrado menos 36, ele desse resultado. Pois sabemos que 6 ao quadrado seria 36. 36 menos 36 igual a zero. Menos 36 ao quadrado, menos 6 ao quadrado também daria 36. Então, ela daria uma resposta que responderia, né? Seria a resolução dessa equação de segundo grau. Vamos pegar um outro exemplo para a gente fazer aqui também. Vamos pegar aqui x ao quadrado menos 25 igual a zero. Ainda vou acostumar com essa carita, hein, gente. O Gagdaud ficou bem feio, né? Vou pegar uma borracha aqui. Vou apagar o 2, ver se eu faço 2 de novo. Igual a zero. Beleza, agora saiu. Então, tá negativo, ele vai passar para o outro lado. Positivo. X ao quadrado, o que nós vimos? Ele vai passar para o outro lado como mais ou menos raiz de 25. Raiz de 25 a gente sabe é igual mais. O mais não saiu. Vou pegar a borracha aqui. Mais ou menos 5. Então vou ter x uma linha 5, x duas linhas, que seriam os dois resultados, as duas raízes da minha equação do segundo grau. Aí eu teria menos 5 e eu teria como solução da minha raiz do segundo grau, eu teria como solução menos 5 e 5. Então eu tenho que seguir esse passo a passo sempre. Eu resolveria como se fosse uma equação do primeiro grau, só que eu vou ter meu x ao quadrado. Então, eu resolvo meu x ao quadrado como mais ou menos raiz depois da igualdade. Ah, mas se eu não tiver uma raiz que eu consiga tirar ela exata? Ah, mas eu não consegui uma raiz exata. Vamos fazer um exemplo aqui de uma raiz exata. X ao quadrado menos 6 igual a zero. 6 está negativo e vai passar para o outro lado positivo. Certo? 6 negativo, passou para o outro lado positivo. Para tirar o meu quadrado, né? Nós passamos mais ou menos raiz de 6. Ah, professor, mas eu não sei a raiz de 6. Se eu conseguir eliminar minha raiz, eliminar alguns termos da minha raiz, ok. Eu faço minha fatoração e tiro os termos dentro da raiz. Se eu não conseguir, eu tenho como resultado x uma linha igual raiz de 6 e x duas linhas igual menos raiz de 6, ok? Qual que seria meu conjunto de solução? Meu conjunto de solução seria menos raiz de 6 e raiz de 6. Então, essa seria a resolução desse tipo de equação neste momento, ok? Qualquer dúvida, vocês podem escrever aí nos comentários que eu tento sanar essas dúvidas para você. Beleza? Então nós vimos como que eu resolvo minha raiz de uma resolução de uma equação de segundo grau do tipo x ao quadrado mais c. Eu teria só o termo com x ao quadrado e eu teria somente o meu termo independente.